Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Então, vamos para o versículo 12, página 1034. 1034. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Então vamos ler aqui versículos, a partir do versículo 9, para o contexto que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então o tema hoje da mensagem é esta oração que o Senhor Jesus ensinou, conhecida como Pai Nosso. E hoje vamos ver nesta oração o perdão, a proteção e o poder. Estamos a continuar a estudar o Evangelho de Mateus e estamos no capítulo 6, que é o Sermão do Monte de Jesus Cristo. E chegados aqui a este capítulo 6, Jesus começa a falar de várias áreas da vida de um crente. E uma das áreas da nossa vida é a oração. Ele começou lá no versículo 5, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprares em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ora, Jesus então vai aqui ensinar-nos a orar. Nós talvez pensemos, mas eu não preciso de aprender a orar é até uma coisa fácil. No entanto, Jesus já começou aqui, quando orares, ora desta maneira. E depois começa mais especificamente a partir do versículo 9, o contexto que lemos no Sermão do Monte, que está no Evangelho de Lucas, na sequência de um pedido dos apóstolos. O Senhor ensina-nos a orar. E, portanto, o Senhor está aqui a dar um exemplo, um modelo de oração. Este modelo que o Senhor Jesus dá são como que as linhas mestras, mas que não é para usar repetindo mecanicamente as palavras. É o que ele diz no versículo 7. Quando orar, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Esta é a ideia errada da oração. Vou repetir, como nós vemos que isso hoje acontece, e vou repetir muito e assim Deus se calhar vai ouvir. Jesus diz, não é por muito falar, por muito repetir que Deus vai ouvir. Mais do que isso, Ele até já sabe antes de abrir a boca o que é que tu vais pedir, mas Deus então quer que nós oremos. É como se Jesus estivesse a dizer, quando eu oro, o próprio Filho de Deus, quando eu oro, quando eu falo com o Pai, eu faço assim. E Ele está-nos a ensinar a orar. E aí a pergunta, se Jesus nos deixou um modelo, um exemplo de oração, que é como se Ele estivesse a dizer, olha, esta é a oração desta maneira que chega ao coração de Deus. Porque é que nós não usamos? E porque é que nós oramos de maneiras que não são aquelas que a palavra de Deus nos mostra, nos exemplifica? Bom, talvez estejamos a perguntar, e nós precisamos de saber e acreditar nisto, o poder da oração. Pensar, nós estamos na presença de Deus a orar,
e o poder que tem esse tempo de comunhão com Deus. A oração tem um poder muito grande e há muitos exemplos na Bíblia daquilo que uma oração fez. Vou apenas ler um que os irmãos conhecem, que está em 2 Reis, capítulo 20, que é com o rei Ezequias. Eu vou ler. Naqueles dias, também acho que vai ser projetado ali. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Acontece nos nossos dias, ou não? Sim, vem uma doença mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, olhem, ele adoeceu gravemente, e o profeta vai da parte do próprio Deus falar com ele, disse: olha o que o Senhor diz, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não tens hipótese, vais morrer. Quantas vezes isso acontece? Vamos ao médico, diz: olha, não há nada a fazer, tens 6 meses de vida, vais morrer. O que é que fez o Ezequias? Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ele vai orar: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. Ou seja, ele está aqui a argumentar com Deus, está a dizer: ó Deus, mas olha, já viste o que é que eu fiz para ti, aquilo que eu trabalhei, a maneira como eu vivi na tua presença? E chorou Ezequias muitíssimo. Também acontece nos nossos dias, choramos por alguém nosso querido que está numa situação terrível. Sucedeu, pois, que não houve... Olha, Isaías foi lá ao palácio do rei. O rei ouviu, ele imediatamente voltou-se para Deus. Olha, vejam, versículo 4. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, ele falou ao rei e saiu. Ainda não tinha saído do palácio. Vê ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. O que é que a oração fez? Mudou tudo. Se Ezequias não tivesse orado, ele ia morrer. Ele ia morrer. E ele orou e chorou perante Deus. E vejam, olha o poder da oração. A oração mudou o que Deus tinha dito. Isso ainda é mais espetacular. A oração pode mudar circunstâncias da vida, da nossa vida. A oração pode mudar até as decisões do próprio Deus. Tal é o alcance da oração. Então o Senhor Jesus deixou-nos até o seu grande exemplo de um grande homem de oração, em que ele saía sozinho e ia orar ao seu Pai. E o que é que nós já aprendemos então aqui sobre esta oração que Jesus está a ensinar? Aprendemos já a pessoa, isto é importante, a quem é que nós dirigimos as nossas orações. Olhamos para o mundo pede, dispara tiros para todo lado, não é? Pede a este, pede àquele. Olha, mas Jesus diz: há só uma pessoa a quem nós devemos orar, só uma. Portanto, versículo 9, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A nossa oração, ensinou Jesus, a pessoa a quem são dirigidas as orações é ao nosso Pai que está nos céus, cujo nome é santo. Esse Pai que Jesus disse, já lemos há pouco, que vê em secreto e ouve. Ele já disse ali no versículo 6,
quando orares, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto vai responder. Então, a pessoa da oração é o nosso Pai. Orar é ter comunhão, então, com o nosso Pai do céu. Oramos, então, ao nosso Pai, em nome de Jesus, seu Filho. Olha, Jesus ensinou, por exemplo, em João 16, 23 e 24. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Oramos ao Pai em nome de Jesus, seu Filho. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus. O mundo inteiro pode orar a milhares de deuses, a milhares de chamados santos. Há um só Deus. A oração é só uma pessoa que é o Pai Celestial. Timóteo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial. Então a pessoa da oração é o nosso Pai em nome de Jesus. Depois, a oração é louvor e é pedidos. Jesus diz lá no versículo 10, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então, como é que termina e começa a oração que Jesus nos ensinou? Começa com louvor, com adoração e termina assim também, no versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim a oração. Começa louvando, adorando e termina. E no meio, entre o princípio e o fim na oração, pedimos coisas. E algo muito importante, Deus quer que lhe façamos pedidos. Há pessoas que chegam a uma altura e já estão fartas de que lhe façam pedidos, não é? Mais um pedido. Mas Deus não. Deus diz, ora sem cessar, orai, 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 sempre. Deus quer que nós lhe façamos pedidos. Como Jesus há pouco nós lemos em João 16. Pedi e recebereis. Pedi em meu nome. Só naqueles 2 versículos fala, tudo quanto pedires ao meu Pai. Até agora nada pedistes, pedi. Portanto, Deus quer que nós lhe façamos pedidos. Depois, então, sobre os pedidos. Jesus ensinou, versículo 11, pedidos sobre as nossas necessidades humanas. O pão nosso nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para suprir as nossas necessidades. E depois, versículo 12, que é o que nós vamos ver hoje, outro pedido muito importante, que é o perdão. Versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Continua aqui a parte dos pedidos ao Pai. E nós vamos ver a importância deste versículo 12. Este é um assunto que nós não podemos esquecer. Pedir pelo perdão das nossas dívidas. Então, precisamos em primeiro lugar aqui de perceber o que é que quer dizer esta palavra dívida. Qual é o significado desta palavra dívida? E a Bíblia explica-se ela mesma. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 4, onde nós temos também a oração que Jesus ensinou, ali nós lemos assim, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então aqui dívida quer dizer o quê? Jesus está a falar de pecados. Pecados. E o que é pecado? Ouve-se dizer, esse pecado é coisa de igreja. Fora da igreja, na vida normal das pessoas, esse pecado não existe. É coisa só para os que andam na igreja. Mas, de facto, pecado
seja dentro ou fora da igreja, seja crente ou descrente, pecado é a transgressão, é a desobediência às leis de Deus, aos mandamentos, aos propósitos, aos preceitos, aos caminhos de Deus. Então Jesus está aqui a dizer que na nossa oração nós estamos a dizer: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas ofensas, que são dívidas, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, a qualquer que nos ofendeu, qualquer que pecou contra nós. E este versículo 12 é muito importante. O que é que nós temos aqui nas palavras do versículo 12? Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Temos aqui 3 coisas muito importantes. Primeira, temos aqui a revelação de uma realidade, que é a existência de um grave problema espiritual perante Deus, que é pecado. O meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado. Quando Jesus diz aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, quer dizer que existe pecado, transgressão, desobediência aos olhos de Deus. Em segundo lugar, Jesus está aqui a dizer que nós temos de admitir e de confessar esse pecado que existe. Temos de o fazer ao Pai. E em terceiro lugar, temos de pedir, temos que estar a dizer: Senhor, eu sou pecador. E temos de pedir ao Pai perdão dos nossos pecados. Jesus está a dizer que nós devemos orar: meu Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Jesus está a ensinar que o crente tem de pedir perdão ao Pai sempre que peca. Faz parte do nosso momento de comunhão com Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos a pecar contra Ele e estamos a ofendê-lo. Sempre. Pecar é uma ofensa muito grave a Deus. E Jesus está aqui a dizer-nos que o nosso pecado é uma dívida que tem de ser paga. Nós estamos em dívida para com Deus por causa dos nossos pecados. Mas a dívida do pecado é diferente das outras dívidas que nós temos no nosso mundo, que é natural ter. A dívida do pecado é uma dívida que nós não conseguimos resolver por nós mesmos. Nós, perante Deus, não conseguimos resolver a dívida do nosso pecado. Porquê? Primeiro, nós nem sequer merecemos o perdão de Deus. Porquê? Não há nada em nós, aos olhos de Deus, suficientemente bom que Deus possa pôr numa balança e dizer: vou perdoar. Não há nada que nós possamos fazer para perdão da nossa dívida. Não há nenhuma obra nossa, por muito boa que seja, que consegue saldar, pagar a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados perante Deus. É como se nós tivéssemos uma dívida absolutamente enorme aqui na Terra, que está totalmente fora do nosso alcance, das nossas possibilidades de resolver. Assim é a dívida do nosso pecado aos olhos do Deus Santo. É impossível de ser resolvida. E Paulo diz em Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Nenhuma obra que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Nenhuma obra nos pode salvar, pode levar ao perdão de Deus. Então, na verdade e honestamente, irmãos, a enorme dívida do nosso pecado perante Deus tem de ser quê? Nós não conseguimos pagar, tem de ser perdoada por Deus e tem de ser esquecida por Ele. E por isso precisamos da misericórdia de Deus e não de outra coisa. É por isso que Jesus veio, para ser o nosso Salvador. E na cruz Ele pagou toda a nossa dívida do nosso pecado aos olhos de Deus.
Mas o mais importante aqui, voltando ao versículo 12, é isto. Jesus está aqui a dizer que é uma realidade a existência de pecado em nós, que nós temos de o admitir e dizer a Deus: Senhor, eu sou pecador, e temos de pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir ao Pai que perdoe os nossos pecados. Mas olha, mas Jesus diz aí, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isto é que é importante, porque vejam os versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Estas são afirmações muito profundas. E, noutras palavras, Jesus está aqui a dizer assim: se não perdoas, tens alguém que cometeu uma ofensa contra ti, pecou contra ti. E se tu não perdoas essa pessoa, se não libertas essa pessoa dessa dívida de ofensa contra ti, o Pai também não perdoará. Não perdoará a ti, não libertará as tuas dívidas para com Ele. E esta é uma parte muito importante desta oração. Aqui, sem alongar muito, nem fugir aqui do assunto, aqui não significa que se nós não perdoarmos aos outros, Deus também não nos perdoa a nós e nós não somos salvos. Não está aqui a falar desse perdão, o assunto é outro. Nós, como crentes, perdoamos até as coisas mais difíceis e impossíveis. Perdoamos os outros porque nós também fomos perdoados. Nós somos novas criaturas, nascemos de novo e conhecemos o amor de Deus e o seu perdão. E por isso, porque fomos regenerados, nós temos a capacidade também de perdoar aos outros as coisas mais difíceis. Mas muitas vezes os crentes não perdoam. E às vezes dizem que perdoaram, mas dizem: mas eu não me esqueço. Portanto, se não esqueceu, ainda não perdoou. Os crentes não perdoam as ofensas dos outros. E continuam a agir como se os outros fizeram coisas contra si, contra eles, digo, e aquilo que fizeram não pode ser perdoado, não tem perdão. E nós perguntamos: mas porquê é que não perdoou? Porquê é que não perdoa a outra pessoa? Ele não merece o meu perdão. Ele ainda não fez nada que merecesse o meu perdão. Então a atitude é: o outro ofendeu, eu acho que é uma coisa muito grave, mas não consigo perdoar, nem consigo esquecer. E um crente não pode ser assim. Nós não podemos ser assim como crentes. Porque nós podemos colocar a questão: e nós merecemos o perdão da dívida do nosso pecado por parte do nosso Pai? Não, também não merecemos. Mas Jesus está aqui a dizer: ó Pai, perdoa o meu pecado da mesma maneira que eu perdoo aos outros. Não faz sentido nenhum eu não me perdoar aos outros e dizer: ó Deus, perdoa. Eu não perdoo aos outros, mas tu perdoa-me a mim. Não. Jesus está aqui a dizer que nós, como crentes, temos de, nas nossas orações, incluir sempre: ó Senhor, eu sou pecador, perdoa a minha dívida, como eu também perdoo aos outros, e não guardo nenhum rancor e esqueço-me disso e não tenho em conta aquilo que me foi feito. Eu perdoei, esqueci e vou em frente. Portanto, está bem claro aqui, irmãos, porque nós recebemos esse grande perdão de Deus. Para termos uma ideia, já dei este exemplo aqui, mas vou recordar. E não é difícil, não precisa de saber muito de matemática. Se nós pecarmos 3 vezes por dia aos olhos de Deus, e éramos então os verdadeiros santinhos, só 3 por dia, num ano, um ano tem 365 dias. 3 vezes por dia dava mais de 1000 transgressões aos olhos de Deus. Quantos anos é que tem? Tem 40 anos? Se só pecou 3 vezes por dia, tem 40.000
pecados aos olhos. Essa é a sua dívida para com Deus. E Deus perdoou. 40 mil, 50 mil e do mundo inteiro bilhões e bilhões de transgressões a Ele. Então, se Deus nos perdoou, também nós devemos perdoar. Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Portanto, o perdão na oração. Jesus ensinou, não esqueças nas orações, na tua oração ao Pai, pedir, confessar o teu pecado e pedir perdão pelo teu pecado. Depois, versículo 13, também Jesus inclui na oração a proteção que nós precisamos. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Isto é importante. Livra-nos do mal. Jesus continua aqui a ensinar-nos a orar e agora eis aqui uma petição de proteção. Também devemos, nas nossas orações, pedir que o Senhor nos proteja, nos guarde. Precisamos disso. Precisamos de um pedido de proteção do mal, de livramento do mal. E este pedido aqui serve para nós aprendermos que nós não temos a força suficiente no mundo onde vivemos para vivermos uma vida aos olhos de Deus, como Ele quer, se não tivermos a ajuda do alto, a ajuda do nosso Pai. Precisamos da proteção do nosso Pai para a totalidade das nossas vidas, para vencermos as tentações, para não cairmos. Este é um pedido de oração que Jesus está a dizer, és fraco, sozinho não vais conseguir. Nós temos exemplos de grandes homens de Deus, grandes vitórias, olha, sem darem por isso já estão a cair, já estão a pecar. Até o rei Davi, o rei Salomão, Gideão na escola dominical e outros. Portanto, Jesus ensina-nos aqui a necessidade de nós pedirmos a proteção de Deus, conscientes da nossa própria fraqueza. E aqui estamos a dizer, Senhor, eu preciso de Ti, sozinho não consigo. Guarda-me, protege-me a mim, a minha família, para que eu possa vencer as agressões de Satanás. Olha quando Satanás foi à presença de Deus e ali afligiu a vida de Jó. Não é? Precisamos da proteção. E para não haver aqui confusão, diz aqui, não nos conduzas à tentação. Qual é o significado destas palavras? Aqui vou só dizer, Deus não nos tenta. Deus não nos tenta porque é impossível, está fora da natureza de Deus que nos possa tentar para o mal. Tiago 1, 13 e 14 diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não faz parte da natureza de Deus, um Deus santo, um Deus puro, ia tentar-nos para nós fazermos algo que era uma ofensa a Ele. Não, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então o que acontece é, nós somos inclinados à carnalidade, apesar de sermos crentes, inclinados ao pecado, surge um desejo, algo que nós vemos, ou que nós pensamos, um desejo, e o inimigo das nossas almas é que nos vai tentar com esse desejo. E se nós não resistimos, pecamos. Então Jesus está a dizer ao Senhor, guarda-me, para que essas provas não cheguem à minha vida. Porque se não nos socorrermos de Deus e da sua força, nós vamos sucumbir ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então este aqui livra-nos do mal. Há um mal que pode vir à nossa vida. Inclui aqui a pessoa de Satanás, o maligno. E temos de ser defendidos dele. Como diz 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, tentação aqui não nos conduzas à tentação, aponta para as provas, os testes na nossa vida. É isso que Jesus está aqui a dizer para nós pedirmos a proteção do nosso Pai que nos guarde dessas provas. Como se nós estivéssemos a dizer, Pai, não me deixes passar por testes e provas, liberta-me disso. O Senhor Jesus é um exemplo disso.
o que é que Jesus pediu ao Pai no jardim do Getsemane? Pai, se é possível, passe de mim este cálice. João 17,15, Jesus dá o exemplo desta oração, onde Jesus ora assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Precisamos de proteção do mal deste mundo. Então, este pedido aqui do versículo 13, podemos e devemos orar ao Pai para nos poupar de provas e testes. E quando eles vierem, e se eles vierem, nós ainda podemos e devemos continuar a pedir: Pai, liberta-me do poder do nosso inimigo. E teu inimigo, que é Satanás. E depois, pedido de proteção, devemos pedir proteção nas orações, finalmente, poder na oração. É o fim do versículo 13. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então a lição da oração modelo de Jesus começou com louvor, lá no versículo 9. E vai terminar também com louvor. No meio teve estes pedidos. Começa e termina com louvor. E aqui, começando ali no meio do versículo 13, porque é que oramos ao Pai Celestial? Porque é que nós oramos com confiança e esperança? Porque é que nós com confiança colocamos os nossos pedidos, mesmo os mais difíceis? Este final da oração explica porque é que Jesus nos ensinou a pedir isto e isto e isto? Porque teu é o reino, o poder e olha a argumentação aqui. Senhor, faz isso. Peço-te por isto. Porquê? Oh, Senhor, porque o reino é teu, o domínio é teu, o poder é teu, a glória é tua. Peço-te, ó Pai, que ouças este meu pedido, esta minha súplica. Então este porquê, esta conjunção quer dizer ou pode ser substituída por: ó Senhor, eu te peço isto, uma vez que teu é o poder. Senhor, eu peço-te isto, visto que estamos a argumentar com Deus. Estamos a dizer que oramos e suplicamos estas coisas por este motivo. Que aqui está referido. Teu é o reino. Quer dizer, ó Senhor, a ti pertence o domínio. É a ti que pertence, ó Senhor, o reino, o controle de todas as coisas. Tu podes. E por isso, ó Senhor, ordena, por forma a que possas atender e responder a estas petições que eu te faço. Teu é o reino. O reino de Deus é muito importante. Depois do Senhor Jesus ressuscitar dentre os mortos, até ao tempo em que ele subiu ao céu 40 dias, nós lemos em Atos 1:3 que ele ficou 40 dias com os apóstolos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus é importante. É o reino que nós vamos ter. Nós somos cidadãos desse reino. Teu é o reino, Senhor, faz isto. E mais, e o poder. Tu tens o poder de concretizar aquilo que eu te estou a pedir. Nós somos fracos, somos impotentes, não conseguimos. E por isso oramos ao Altíssimo e todas as coisas são possíveis para Ele. Faz isto, Senhor, porque teu é o poder. Em Lucas 1:37 nós ouvimos da boca do anjo a Maria dizer o que é que ia acontecer na vida dela. E ela, mas como é que é possível isso? Para Deus nada é impossível, disse o anjo a Maria. Ou em Gênesis 18:14, quando Deus promete uma coisa impossível a Abraão e a Sara, já velhinhos iam ser pais. E o Senhor diz: haveria coisa difícil ao Senhor? Então quando nós oramos, Deus, Senhor, não há nada difícil para ti. Lemos no início, Isaías vai dizer ao rei Ezequias: vai morrer. Ele ora e Deus muda, ainda lhe dá mais 15 anos de vida. Não é? Senhor, faz isto porque teu é o poder. E depois,
não apenas é o reino, é o poder e a glória para sempre. Tudo o que pedimos ao nosso Pai Celestial é para a sua glória. Ó Senhor, eu peço, porque eu estou a orar tão bem, as palavras que eu faço, que eu uso, é para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, não a nossa. E a última palavra qual é da oração que Jesus ensinou? Amém. É com esta palavra que Jesus termina o ensino da oração modelo. Amém. Amém é a mesma palavra em hebraico, em grego e em português. E é usada 30 vezes no Antigo Testamento, 143 vezes no Novo Testamento. Geralmente pensa-se que amém quer dizer assim seja, mas não é. Amém, sabe o que quer dizer? É verdade. É isso. Podem consultar o significado da palavra amém. É verdade, verdadeiramente. Então, quando nós estamos a orar, começamos a orar louvando, adorando, fazemos pedidos, terminamos louvando ao Senhor e terminamos a dizer, é verdade, Senhor, é verdade, verdadeiramente. Em conclusão, eu vou só aqui trazer uma personagem que os irmãos conhecem, que é Barrabás. Lembram-se de Barrabás? Lembram-se de Barrabás? Sou eu. E és tu. Barrabás estava preso porque assassinou uma pessoa num motim. E naquela sexta-feira, ele e mais outros 2 criminosos iam ser crucificados. Era Barrabás e mais 2. Não era? Barrabás está na cela dos romanos, à espera de o irem buscar para ser crucificado. E Barrabás ouve os passos dos guardas a chegarem à cela dele, e ele ouve o guarda romano dizer-lhe o que nos é dito a nós. Barrabás, estás livre. Jesus Cristo vai morrer por ti. Vai morrer em teu lugar. Estás livre. Foi o que aconteceu ou não foi? E Deus está a dizer o mesmo a ti. As tuas dívidas, os teus pecados para com Deus, não tinhas hipótese. Jesus morreu por ti. Estás livre. Estás perdoado. Perdoa os outros. Perdoa. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foste perdoado de tudo o que fizeste em toda a tua vida. Recebeste a graça do perdão de Deus. Oferece isso também aos outros. Perdoa. Não vale a pena guardar rancor e nunca mais esquecer. Jesus ensinou os seus discípulos e a nós a orar. Como se ele estivesse hoje a dizer assim: orem ao Pai do céu, em meu nome. Comecem com louvor e adoração. Façam pedidos e terminem com louvor, dizendo o motivo da vossa confiança. Senhor, eu sei que tu podes fazer isto, porque eu tenho a confiança. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tens todo o poder, o reino é teu e a glória, e isto é verdade. Amém. Amém.